Glória a Deus. A Bíblia diz que quem acha uma esposa acha um tesouro, né? É o meu tesouro. Glória a Deus. E é verdade, viu, irmão? Como eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. A Bíblia diz que glória a Deus. Graças eu te dou. Meu discípulo sumiu daqui. Cadê meu discípulo? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão, e digno é o Senhor, que sobre o trono está. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim e mais ressuscitou. Digno é o Senhor, digno mais ressuscitou. Meu amigo Espírito Santo. Digno é o Senhor. Ei, glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje é o terceiro dia da nossa imersão, né? Que bênção. Nós estamos desde sexta-feira fazendo menção desta superabundante graça que nos alcançou. Todas as vezes que eu olho daqui de cima para vocês, igreja, eu fico conversando aqui com meu amigo. Eu falo com certeza, o Espírito Santo é um grande amigo. Eu já contei aqui uma experiência. Eu vou dar uma olhada no tempo, porque eu vou ver o que vai ser, para onde que o Espírito está soprando aqui, né? 19h30. Eu já contei essa experiência aqui no Quisizana, na Hortência,
Já falei para muitas pessoas que em 1995, quando eu fui alcançado por essa graça de uma forma muito especial, e para mim foi algo assim, como eu nunca tinha experimentado antes. Eu me lembro que quando realmente eu fui como Paulo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Emaús, no caminho de Damasco. Tá vendo? Quem acha uma esposa, acha um tesouro. E eu fiquei tão maravilhado com essa presença de um amor tão grande. E eu comecei a comprar livros, estudar e ler de dia e de noite. Eu passei aproximadamente 1 ano e meio orando 3 horas por dia, menos domingo. E eu chegava em casa no final da tarde do serviço, eu falava, eu vou descansar um pouco, depois eu vou estudar. Naquela época era a época daquele movimento de guerra, de batalha espiritual. E eu comecei a comprar muitos livros e estudar sobre isso. Deus estava me conduzindo para esse caminho, desse conhecimento de uma guerra espiritual que existe. Então eu sentava na minha cama, falei, vou descansar uma meia hora, eu sempre tive esse hábito. E depois eu vou, na época eu era viúvo, eu tinha 2 filhos pequenos, e depois eu vou arrumar comida para eles e vou estudar, até 11 horas, meia-noite. E o Espírito Santo falava comigo, falava. E eu sentava na cama, ele sentava do lado e começava a falar. Eu falava, Espírito Santo, me ajuda, para de falar um pouco, porque a minha mente não está aguentando. Eu falo isso, irmão, porque quando eu olho para vocês, eu e esse meu amigo Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor, meu Criador, eu fico pensando, o que será que tem na mente de cada um de vocês? O que será que realmente tem dentro do coração de cada um de vocês em relação ao Pai? E em relação a vocês mesmos, como filhos de Deus? Ou seja, o quanto você realmente acredita em verdade que a sua verdadeira natureza em Deus, a tua essência, ela está dentro e precisa de estar sempre conectado com Ele. E eu falei isso a respeito do meu relacionamento com o Espírito Santo, porque aí depois de tantos anos, saí para o ministério, já andei por tantos lugares, igrejas, voltei para a posse, agora eu estou aqui, na Batista Avivar, E quando eu voltei para cá, 1 ano e 7 meses, agosto de 2023, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e 8 meses. E eu comecei de novo, falei, Espírito Santo, eu quero ter com o Senhor aquele mesmo relacionamento que um dia eu tinha. Só que orar 3 horas por dia, ele traz uma fadiga no físico, a carne sente isso. Falei, eu não tenho mais essa idade, Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando comigo, e algum tempo atrás, ele começou a falar comigo de dia e de noite também,
Só que naquela época ele falava na língua dos anjos. E eu não entendia nada, mas ele falava. E agora ele mudou, ele começa a me trazer chaves do mundo espiritual. Ele está trazendo na minha vida aquilo que Jesus prometeu para Pedro. Eu te darei as chaves do reino. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E ele começou, todos os dias, eu falei para minha esposa esses dias, eu vou começar a ficar esperto. Quando ele começar a falar comigo, eu vou liberar a palavra, vou ficar gravando. Porque ele não dá cada chave, dali a pouco eu já esqueci. Ele me dá outras. Eu falo, meu Deus, ele está querendo me dar um livro. Eu vou escrever esse livro, bispo. A Thaís de Dário vai me ajudar. Glória a Deus. Mas enfim, irmãos, eu olho para vocês e eu desejo do fundo do meu coração que vocês desejem ardentemente, dentro do seu ser, a viver nessa terra como verdadeiros filhos de Deus. Você pode me perguntar, pastor, mas tá, e aí? O que é viver como verdadeiros filhos de Deus? É simples. Leia os 4 evangelhos e começa a perceber com muito carinho qual era o estilo de vida do primogênito de Deus. O verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus. Como ele vivia? Nós precisamos começar a viver dessa forma. Porque se ele fala, Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Então, as pessoas precisam ver o Pai através da minha e da sua vida. Amém, igreja? Enquanto o mundo, este mundo que geme, este mundo que geme de verdade, irmãos. O mundo que está, irmãos, perdido. Você olha para as pessoas, como diz a minha esposa, ele pode ter carro de última geração, ele tem casas, sabe? Existem tantos meios de diversão, de divertimento, mas é exatamente para isso, para divergir. Jesus diz, eu sou o caminho. As pessoas começam a divergir em tantos caminhos. E buscar tantas coisas em tantos lugares. Mas a Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Nele estava a vida e a vida era a luz do mundo. A vida que o mundo anseia, profunda e legitimamente viver, ela não vai achar em outro lugar se não for no Pai. Então, ele geme e o mundo aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos. Quem aqui é filho de Deus, levante a mão. Muito bem. Você sabia que há um mundo, há um povo lá fora mergulhado nas trevas, como diz o profeta Isaías. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados no vale e sombra da morte, a luz raiou. Esse povo precisa ver a luz. Eles precisam ter um encontro com Cristo. Irmão, em nome de Jesus, você que está aqui, você vai ficar constrangido todos os dias a buscar a viver dessa forma. Amém? Você vai ficar constrangido.
as pessoas que estão gemendo. E nelas não adianta, quando ela chega de noite em suas casas, coloca a cabeça no travesseiro, há um vazio no seu ser, na sua alma, que só pode ser preenchido por Jesus e mais ninguém. Amém, gente? A Bíblia não diz por acaso que Cristo em vós é a esperança da glória? Sim ou não? Cristo em nós, há uma esperança da glória de Deus manifesta, da vida de Deus manifesta em nós. Amém, igreja? Então, quando eu olho para vocês, eu clamo o Espírito Santo, o Senhor precisa iluminar os olhos do entendimento. Todos nós precisamos compreender, nós somos muito mais do que isso que nós temos vivido. Irmão, você é muito mais do que isso que você tem vivido. A minha esposa estava pregando aqui, eu falei, meu Deus, isso era o suficiente. Amém? Irmãos amados, eu falo isso e repito em nome de Jesus. Sabe, Deus tem falado muito com a igreja esses dias sobre tempo. E o mundo não tem tempo mais nem para se dar a oportunidade de que o Espírito de revelação e de entendimento de Deus nos revele na sua infinita bondade quem nós somos em Deus, para que nós não venhamos a viver novamente como o povo, os hebreus viveu cativos no Egito. Quando o povo de Israel, eles estavam no Egito e eles foram crescendo, Faraó então reúne lá os seus chefes, os seus líderes. Ele fala, olha, nós precisamos aumentar as cargas sobre eles, porque eles estão crescendo e se fortalecendo, e de repente eles podem se voltar contra nós, e eles vão querer ir embora e ser libertos. Então vamos aumentar as cargas sobre eles. Então ele mandou tirar os recursos para eles trabalharem, e aumentou o número. Se eles fabricavam 10 mil tijolos por dia, agora vai ter que fabricar 20. Nós vamos pôr peso nas costas de vocês, que vocês não vão pensar em Deus nunca mais. Sábado, né, eu falei aqui que foi uma das revelações do Espírito Santo, que quando Jesus vinha com os seus discípulos, chegando em Jerusalém, de longe ele viu uma figueira com folhas maravilhosas, frondosa, linda. E a Bíblia ainda relata, e eles tinham fome. Aí eles chegaram perto da figueira para procurar frutos e não acharam. Aí Jesus, perto dos discípulos, falou para aquela figueira, nunca mais ninguém vai achar fruto em você. Nunca mais ninguém vai comer um fruto seu. E esses dias, o Espírito Santo, eu nem lendo estava, ele me fez lembrar esse texto, e eu falei, Espírito Santo, mas a Bíblia relata assim, não achou fruto porque não era tempo de fruto. Falei, meu Deus, mas se não era tempo, por que o Senhor fez isso com a figueira? O Espírito Santo falou assim, está vendo, meu filho? As pessoas não dão fruto porque nunca é tempo. Irmão, me perdoa, eu não trago mensagem encomendada, eu amo você. Mas se Deus está falando isso é porque você não pode permitir que Faraó, que é um símbolo de Satanás, põe peso demais às suas costas e você deixa de frutificar como filho de Deus, porque não tem tempo.
Ah, não tem tempo. Não tem tempo. Eu me lembro, ainda falei, Espírito Santo, essa figueira aí, tem alguma coisa nessa figueira. Porque os nossos pais pecaram lá no Éden e depois eles cozeram folhas de figueira para cobrir a nudez deles. Gente, mas o que tem a ver a figueira? De novo a figueira. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, a figueira, ela tem revelado um outro estado do homem, que não é a sua natureza divina. O homem pecou contra Deus. Ele se deixou levar pelo o espírito de iniquidade. E depois ele tenta cobrir, porque a nudez não é no físico, irmão. A única coisa que pode cobrir o pecado do homem é o sangue do Cordeiro. Amém, gente? Aí de novo, né, a figueira lá, revelando, não frutifica, por quê, irmão? Então, para me encerrar esse ponto, eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, a partir de hoje, se somos cristãos, devemos assumir a nossa natureza de Cristo em nós e nos submeter a essa natureza de Cristo em nós e fazer com que as pessoas vejam o Pai em nós. Amém? Deixa as pessoas famintas e sedentas chegar até você, que tem até uma aparência, que até fala como, mas que tem fome, quando chegar em você e encontrar fruto. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e o Pai somos um. Irmão, tudo que Jesus falou e fez é o nosso desafio. Paulo fala em Romanos no capítulo 4, rogo-vos, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, em toda mansidão e humildade, suportando-vos uns aos outros em amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Agora, nesse dia, nós vamos encerrar tudo isso. Nós falamos demais sobre isso já. Mas o nosso chamado, irmão, é para edificar o outro, morada de Deus, casa de Deus. Nós temos a responsabilidade de edificar o outro. Nós temos que construir o outro, edificando ele uma morada de Deus. Toda vez que você olhar para alguém, você precisa construir ele. Eu vou edificar você. Você vai ser uma morada do Pai. Eu vou edificar você de tal forma que o Pai vai vir e fazer em você morada. E do seu interior, um rio de água vai fluir. O mundo precisa beber dessa água. O mundo precisa ter a sede da sua alma suprida por aquilo que está dentro de você. Cristo. Cristo. Amém. 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 Aleluia. Oh! Isso. Aleluia. A igreja precisa assumir o seu papel na sociedade e no mundo. Fala eu. Eita, que não foi tanto eu assim. É eu.
Isso. Fala, eis-me aqui, Senhor. Fala assim, é nós, Pai. Quem vê a mim vai ver o Senhor agora. Glória a Deus. Todo dia que você sai de casa, você fala, opa, eu tenho um grande desafio, viu? Todo dia que você sair de casa, você tem que falar, opa, as pessoas têm que ver Deus na minha vida. Para que quando um sedento, um faminto, alguém que está envolvido nas trevas, ele procurar uma luz, uma saída, ele vai vir até você e vai encontrar o Pai. Amém, igreja? Assume a sua identidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que é só isso, né? Né, bispo? Então, eu só vou ler um texto porque está condizente com aquilo que nós vamos passar agora, que é a ceia da Páscoa. Para que você entenda, irmão, durante o louvor eu fico muito olhando, né, o comportamento, a predisposição, a liberalidade, né, nossa como irmãos em Cristo, para saber, né, o quanto que nós estamos entendendo do que nós realmente somos e o que nós viemos fazer aqui. Em Apocalipse, no capítulo 5, a Bíblia diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória
e ações de graça. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram e se adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Irmãos, eu li esse texto aqui para que você observe e leia em casa, para que a gente possa perceber a grandeza da glória de um Deus essencialmente santo e puro. Um Deus cuja palavra que o pode designar não pode ser nenhuma outra na percepção humana que não seja amor. Amém. Amém. Deus é amor. E aqueles que não amam não conhecem a Deus. Amém. Amém. Deus é amor. Nós precisamos aprender a receber amor. Amém? Hoje o Espírito Santo está falando comigo, bispo, de manhã. Meu filho, você sabe o que o povo precisa aprender? Eles já estão viciados em não receber amor. Bispo, é muito sério isso, porque e a gente precisa orar muito sobre isso, porque Deus quer trazer um orvalho fresco sobre a nossa vida. Deus quer nos ensinar a viver nessa nuvem de glória, de amor de Deus. Amém. Recebe isso, irmão. Você vai ser envolvido numa nuvem de glória, de amor de Deus. Essa abundante vida de Deus prometida para nós, ela vai ser derramada todos os dias. Amém. 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 Glória a Deus. Começa a aceitar esse amor de Deus abundante. Amém? Glória a Deus. O bispo quer falar alguma coisa, bispo? Amém. Querido, nós temos aqui